Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Bom programa. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei onde você está neste mundo ouvindo, e que horas que você está ouvindo. Não, e que horas que você está ouvindo, né? A gente isso é verdade. Fosse ao vivo, né? Tô falando como se fosse ao vivo. Bom, é ao vivo, Estamos né? de volta. A gente sim, mas quem está ouvindo, não, né? Só tô querendo criar polêmica. Criando polêmicas, como sempre, gente. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, que a Thaís vai nos apresentar. Oi, gente querida. Hoje a gente está aqui com a Andréia. A Andréia, que é bailarina, é coreógrafa, é professora também. E ela é de Porto Alegre, mas ela já morou em São Paulo, já morou 26 anos no Rio. E há 12 anos ela mora em Zurique, na Suíça, né? Hoje a gente decidiu assim, uns temas para conversar com ela, que a gente achou que tinha muito a ver com o nosso programa. E a gente vai falar, então, sobre desenvolvimento pessoal, vamos falar sobre pertencimento e também, claro, sobre saúde mental, que é o tema do nosso programa. Que é por isso Então, que a gente está aqui, bem-vinda, né? Andréia, que bom que você aceitou estar aqui, né, hoje. Muito obrigada pelo convite, estou contente de estar aqui com vocês. Para mim é boa noite, mas eu já deixo bom dia e boa tarde, porque dependendo do horário que cada um chegar, que fique o meu cumprimento de boas-vindas. E vamos que vamos. Uma pergunta já de começo. A Thaís falou de você, Andréia, que vocês sempre têm trocas muito interessantes sobre isso, sobre todos os sistemas que a Thaís comentou, sobre saúde mental, etc. Como é que vocês começaram a conversar sobre isso? Assim, vocês perceberam? Porque nem sempre, às vezes, você está numa mesa, sabe? Está tipo, numa mesa, de repente, você começa a filosofar, e daí todo mundo te olha meio sincero, por que você está aprofundando e, sabe? Por que você está criando climão? E é muito bom quando a gente encontra uma outra alma que né, entra ali na onda. Olha, o momento exato que essa conexão aconteceu, eu não me lembro direito, mas foi aqui em Zurique. E eu acredito que tem pessoas que a gente cruza no mundo que provavelmente são pessoas que a gente conhece já e nem sabe, né? Já de antes, outras vidas, não sei. E que que acontece uma conexão muito especial, né? Como se a gente fosse... Eu sinto a Thaís como uma irmã, né? E assim, eu escorpiana que sou, né? Depois, após 5 minutos de conversa, já estamos numa profundidade e tal. E com a Thaís a gente não teve dificuldade nenhuma, né? Então, e acho que também a Thaís também viveu muito tempo aqui em Zurique, e ela já vivia aqui quando eu cheguei, e eu tive um acolhimento muito especial, né? E eu acho que a questão também de nós sermos imigrantes, né, aqui, também trouxe uma primeira conexão, né? Mas eu tenho que comentar uma coisa muito interessante, que são essas sincronicidades, que eu dei aula numa escola em que a filha da Thaís era... Isso eu vou ter que contar, porque isso é maravilhoso, né? Porque eu conheci a filha da Thaís com uns 2 anos de idade, num trabalho numa escola, e eu nem sabia que ela era filha da Thaís. E a Thaís conheceu a minha filha, que já é adulta, que veio me visitar, num programa de entrevistas que ela tinha aqui, na Rádio Lora. E a minha filha chegou em casa contando, e eu falei, eu contando a minha experiência na escola, e minha filha contando, eu falei, mas a Thaís... Daqui a pouco, eu conheci a filha primeiro, e a minha filha conheceu a Thaís, que é a mãe da Imena. E isso eu acho que já fala um pouco, né, essa sincronicidade toda, né? E aí a gente foi amor à primeira vista, né? E tem uma coisa muito legal, assim, que eu lembro a primeira vez que a gente se encontrou, que foi num parque, que daí a gente marcou para tomar uma coisa, e falou, nossa, você conheceu a minha filha, as duas conheceram as filhas antes, né, de se conhecer, e
E aí, foi nesse dia que a gente já entrou numas coisas que, quando a gente está nessa posição do estar estrangeiro, assim, a gente já começa a falar, nossa, mas eu me senti assim, mas você também, mas aconteceu tal coisa. E eu acho que foi nesse lugar de estar nessa estrangeirice que a gente acabou se conectando, assim, que foi muito legal, né? E nesse momento, que Thaís, você é a única que está na sua cidade natal, né? Eu sou a única. Falando. É. Você está em Natal, Thaís? Tô. Ai, olha, sério, para mim, cancela o César, gente, por favor. Da cidade natal. Sou em Belém. Em Belém, eu tô em Jerusalém. Ai. Em Jerusalém, exato. Mas eu queria também, porque a gente já abriu assim essa conversa, mas também falar um pouco sobre de todas as pessoas assim do meu universo, assim, tenho poucas pessoas, incluindo nós aqui do Meias, é claro, né? Mas a Andréia é uma pessoa que, desde que eu conheço ela, que já faz bastante tempo, que é uma das pessoas que mais se trabalha, que mais olha para as próprias sombras, que mais tem esse entendimento de si mesmo e busca, assim. Então, é claro que esse é um tema que, para ela, é um tema que é constante. Então, é claro que a gente se encontra e a gente não fala, por exemplo, de compras ou de outras coisas. A gente fala sobre aquilo que está acontecendo, né, semanalmente. E, então, por isso que eu achei que tem muito a ver a Andréia participar, porque a Andréia... A gente falou até um pouco sobre isso, e agora eu queria saber da Andréia também, um pouco sobre a importância, André, de se trabalhar, assim, de se olhar sempre, né? Olhar para dentro, buscar ferramentas para se trabalhar cada vez mais, né? Sim. Bom, isso é um processo que, para mim, começou muito, eu acho que espontaneamente, até desde pequena. E, sobretudo, o espaço da família, ele é um lugar de aprendizado muito grande, nem sempre por caminhos fáceis, digamos assim, por caminhos de uma empatia direta, às vezes até pelo desafio, né? Que eu sempre fui buscar uma conexão com quem eu era, né? E uma necessidade de um diálogo que não havia na família, né? Então, eu fui buscar fora da família, né? Havia uma tia, né, que era uma professora de literatura, onde havia esse diálogo, né? Mas essa ausência, de certa forma, familiar, no sentido de um suporte emocional e desse espaço da abertura do suporte emocional, eu acho que me impulsionou muito a essa busca, né? De saber quem eu era, porque a gente também é muito movido por um desejo de pertencimento, um desejo de ser amado, né? Então, rapidamente, existem mecanismos de comportamento que a gente assume para pertencer, para ser amado, né? E nesse processo é muito fácil de você se perder de você mesmo, porque você vai criando personas para poder interagir, para poder ser aceito, e a criança, desde pequenininha, aprende muito rápido, né? A responder a isso, né? Porque a própria estrutura familiar ela é muito movida por esse tipo de mentalidade, né? De você responder a muito mais a um desejo externo do que você olhar a pessoa com aceitação do que a pessoa é, né? Seja com as suas dificuldades e, bom, uma criança, então, no momento de aprendizado, né, então, assim, conviver com muita questão de opressão, dessa não escuta, né, que eu considero uma ausência. Então, isso me impulsionou muito a ir buscar esse autoconhecimento, e eu fiz um caminho muito peculiar, eu acho, porque meu primeiro refúgio foi na música, né? E logo em seguida eu comecei a trabalhar com dança e acabou sendo a minha profissão futura, né? E através desse trabalho do corpo, da música, eu fui me direcionando para esse processo de autoconhecimento e que é uma coisa meio de sobrevivência, né? Dentro do universo
onde você, na verdade, precisa reprimir o que você sente, né? Você não pode se expressar da forma que você é. Então, eu comecei esse processo e, aliado a isso, ao longo da vida, uma questão muito importante para mim sempre foi o trabalho espiritual, né? Isso não está vinculado a nenhuma religião específica, muito antes, pelo contrário. E depois, muito mais lá na frente, eu descobri, por minha busca também, o trabalho de terapia, né? Da psicoterapia, que me ajudou muito também a me fortalecer para eu me manter, né, dentro do que eu realmente sou, né? Não que eu esteja totalmente resolvida, porque essa busca eu acho que é para uma vida toda, né? Essa busca desse encontro. Então, mas hoje em dia, já num nível de maturidade, já tendo passado por tantas situações e tantos estudos, né? O que eu acho mais importante de tudo isso, desses estudos, dessas experiências, na verdade, esse conhecimento se tornar sabedoria, né? Você realmente trazer para o exercício diário, né? Essa coragem de você ser o que você é, né? Eu não sei como é que é para vocês, né? Então, eu tenho trilhões de perguntas, mas a primeira que eu queria perguntar é se você acha que quando você imigrou para outro país, por exemplo, complicou esse seu processo de te conhecer? Eu falo por experiência própria, assim, porque a gente está nesse processo no Brasil e no nosso ambiente, tal, e quando a gente muda para outro lugar, a gente conhece pessoas até do nosso próprio país, da nossa própria nacionalidade, assim, mas que são completamente diferentes, que a gente se vê, às vezes, se dobrando não só para pertencer, ou talvez não tanto para pertencer, mas para se encontrar de alguma forma com companhias, né? Você acha que isso teve alguma diferença? Não um problema, né? Mas aconteceu alguma coisa que você se sentiu que deu uma balançada? Posso uma pergunta adjacente, junto, que eu também tinha pensado, que isso é uma pergunta para todos. Se vocês acham que vocês são, inclusive, pessoas diferentes em cada lugar que vocês já moraram, sabe? Às vezes, pelo local, evocar uma coisa diferente, ou pelas companhias que você estava, as coisas que você estava fazendo. Enfim, acho que essas duas perguntas andariam juntas. Uhum. Bom, imigrar para um outro país, e na idade que eu já imigrei, mais velha, né, sem falar a língua, porque aqui é o alemão onde eu estou, né? Embora as pessoas falem inglês, mas é o alemão, né? Depois de 5 minutos de conversa já está todo mundo no alemão, ainda é o suíço-alemão. Foi quase um recomeço ainda, né? Duplicou o desafio, né, como mulher latina, né, mais velha, já aqui chegando num outro momento, não cheguei como uma estudante de 20 anos, né, para fazer um curso. Eu me casei e vim para cá sem planejamento, me joguei, né? E já com uma carreira consolidada no Brasil, que eu tinha, e tudo isso, eu falei, não, já terminou, já fiz, vou para lá, vou só viver isso, assim, como uma adolescente, eu me joguei como uma adolescente sem ser adolescente. O que foi muito legal, né? Essa coragem, acho que é importante, às vezes, a gente ter essa coragem de mudar, né? Agora, o desafio foi gigantesco, porque o que acontece? Você vira no sentido, você não sabe a língua, então você perde a sua retórica, né? O seu lugar que é onde você se coloca, que você chega, que é muito pela retórica, pelo seu conhecimento de fala. Isso já fui para a escola aprender alemão. Segunda, sexta-feira. Essa coisa, por exemplo, às vezes quando você se vê, tipo, uma pessoa tagarela no Brasil, mas, tipo, fora, tipo, nossa, silenciosa e misteriosa. Fazer piada, né, na outra língua, né? O tempo que você demora para fazer uma piadinha. Tipo, nossa, aqui eu não sou engraçada. Lá no Brasil eu sou mais engraçada, aqui eu não sou. Não, e você não ri também, né? Todo mundo rindo e você ali, né? Fazendo. É exaustivo, né? Você começa a aprender. Você não tem uma conversa assim relaxada porque você está em atenção plena, olhando para os lábios ainda, entende? Você chega exausto em casa, né? Eu, pelo menos, foi bastante cansativo. E assim, e esse lugar de virar ninguém, esse lugar de virar de invisibilidade, né? Ele é muito complicado, né? Assim, mas aí vem o grande desafio, né? Porque a gente vive no mundo do ego, né? Então, qual é o grande desafio? A gente estar no self, né? E não no ego, que é superar
o narcisismo, né? Inclusive o meu narciso está morto, soterrado, enterrado, já foi, entendeu? Não tem sem a menor chance, entendeu? Porque meio que na marra aqui, porque aí você ou sobrevive ou sobrevive, mas você tem esse momento de invisibilidade, né? Que é muito complicado de lidar com isso, né? Mas aí, com relação à questão do pertencimento e das pessoas, dessa coisa que você falou, não, aí você desenvolve uma outra você para estar naquele lugar. Claro, o impulso inicial é o ser humano é carente, então a gente quer pertencer. Então você começa da mesma forma que a criança faz, é assim que eu me sentia, de uma certa maneira, você vai observando os padrões até de se vestir, de falar. Eu me lembro que eu tinha medo de falar alto aqui no prédio, entendeu? Porque é tudo diferente. Então, você vai ouvir música alta, então você vai modulando para pertencer. Agora, isso eu acho um grande risco disso, é você novamente entrar na persona, que é um dos seus múltiplos, porém não é você na sua essência. Então, assim, se a busca toda é para a gente conseguir olhar para as sombras, olhar para si, chegar na sua essência e trabalhar nessa manutenção todo dia, né, para não cair nos impulsos, nos instintos de reagir só por reflexo, né? É muito complicado, né? Falei, olha que isso, gente. Falei, caraca! Não dá. É muito esse abismo, né? Entre, né? Assim, a primeira vez que eu vim para cá, isso foi em 2010, eu vim completamente oposto, assim, né? Renegando quase a minha cultura e tentando me encaixar numa cultura que não era minha, mas mesmo assim, acho que a minha intenção ali era exatamente o contrário que você falou, né? Não me tornar invisível. Então, minha ideia era, se eu for da cultura que eu estou indo, eu vou ser mais um deles, né? Vou ser então, contemplado com a espada no ombro, ali, você é mais um deles. E dessa última vez que eu voltei, enfim, eu tive algumas idas e vindas, eu voltei ao contrário, eu voltei forçando a minha cultura um pouco mais, forçando o eu, né? A minha cultura, quando eu digo o eu, né? Assim, não sou eu que vou me enquadrar em vocês, é vocês que vão me enquadrar. E tive muitos problemas com isso, assim. Acho que um problema maior que eu tive foi quando, para mim, deu um estalo do tipo, o que eu estou fazendo está dando certo. Eu tive um relacionamento com uma americana há uns anos atrás e eu estava sentado com os amigos dela e ela pediu um copo d'água. E automaticamente eu virei para ela e fiz... ela perguntou se eu queria um copo d'água. E automaticamente eu fiz... E ela ficou olhando para mim, uma cara. Foi. Ela falou, você viu o que você fez? Falei, vi. Falei, não, você me tratou que nem um cavalo, fazendo... Eu fiz, não, isso é da minha cultura, a gente faz isso. Aí o amigo dela, que era um cara mais velho, enfim, já 50 e poucos, quase 60 anos de idade, falou assim, isso é falta de educação aqui. Falei, bom, no meu país não é. Ele, mas quem fala assim no seu país? Falei, todo mundo, minha mãe e tal. Porque é sua mãe. Eu falei, não, meus amigos também. Porque são homens. Falei, não, todo mundo fala, gente. Eu tô falando para você, eu nasci, cresci lá, todo mundo fala. Enfim, conversa de alguma forma ali ficou mais tranquila, mas a partir desse momento, todo dia que eu encontrava esse cara, ele fazia uma piada. Ele olhava para mim e fazia assim para mim. E olha que eu fiz uns amigos meus no Brasil gravarem vídeos fazendo para eu mostrar para eles. Falei, todo mundo faz isso, enfim. E aí teve um dia que eu parei e falei para ele assim, olha, essa piada não é engraçada para mim. Se é para você, eu acho ótimo, mas para mim não é engraçada. E, na verdade, faz o contrário. Para mim, te mostra uma pessoa ignorante com outras culturas. Né? Você é um cara se diz tão inteligente, tão aberto, mas essa piada, só aos meus olhos, te torna uma pessoa ignorante com outras culturas, enfim, com outras crenças e com outros... Né? Então, assim, eu ia pedir encarecidamente para você pode continuar fazendo essa piada, mas só tá te tirando seus pontos, assim. Só que foi nesse momento que eu falei assim, o que eu tô fazendo tá certo. Em algum momento, eu tô me tornando, ou tô sendo eu, né, independente do externo. Mas isso, para mim, eu, pessoalmente, foi uma história de que eu fui de um lado completamente oposto, né, muitas vezes, né, hoje até falo pela facilidade, mas no começo meu nome é César, mas eu me apresentava como Caesar, né? É verdade. E, assim, eu hoje em dia ainda falo isso por uma questão de, às vezes, facilidade, porque eu falo César, o cara não tem, né? Mas, enfim, hoje em dia eu falo Caesar, mas meu nome, para mais próximo, mas meu nome na verdade é César, se fala César.
Então, assim, quando eu cheguei no trabalho que eu vim aqui, eu falei César, como é que fala o seu nome de verdade? César. E aí as pessoas, César? Tá certo? Não tá certo, mas talvez não você falar. Mas é interessante para mim, é interessante essa coisa do ego, de o quanto às vezes a gente engole ou vomita, né? Enfim, daí pode ser uma discussão maior, para pertencer, e o quanto a gente sabe que a gente está fazendo de alguma forma diferente do que a gente deveria, enfim, não sei se é essa palavra, mas então para mim é duro essa coisa de controlar essa sensação de se flexibilizar para poder entrar, ainda mais numa situação de imigração, né, sendo imigrante. Eu não sei qual que foi a sua experiência, Thaís, quando você foi para lá, e a sua, Virginia. Só um comentário sobre o que você falou, que ideia interessante de a gente pensar em várias coisas da vida, inclusive, de como a perspectiva e o meio importam, né, para dizer quem que a gente é, assim, quem a gente não é na visão dos outros. É isso, tipo, sei lá, aqui eu posso ser, aqui no Brasil eu posso ser uma pessoa séria, introspectiva, mas para outros locais eu vou ser, tipo, nossa, efusiva e desagradável de tocar nos outros, né, por exemplo, você falou. Então, como no fundo, isso importa muito e nada ao mesmo tempo, porque a gente é a gente, né? A gente é uma construção aí de várias coisas da nossa cultura, e a gente vai ser desse jeito, e de alguns lugares isso vai ser agradável, no outro não. Mas fala, Thaís. Não, então, eu acho que, por exemplo, para mim foi uma lição quando eu cheguei na Suíça. Quando você passa por qualquer pessoa na rua, você fala Grüezi. Grüezi é tipo um cumprimento, né? Grüezi, todo mundo se cumprimenta com Grüezi. Só que às vezes eu falava Grüezi e a pessoa falava Guten Abend, que é tipo boa noite, assim, no final da tarde, né? Boa noite. E às vezes ou às vezes eu falava Guten Abend, a pessoa respondia Grüezi. Então, isso para mim foi me dando uma sensação de que eu nunca estava certa. Eu estava querendo pertencer, eu estava ali, tipo, tá vindo uma pessoa, eu vou falar Grüezi para ela, e todas as vezes que a pessoa respondia outra coisa, eu sentia que como se ela estivesse me educando, que agora esse horário não é mais Grüezi, agora é Guten Abend, agora é Morga. Então, para mim, assim, o ir e vir e o cruzar, né, simbolicamente com o outro, né, e esse não pertencimento dado a mim, eu tinha, no início, para mim, eu tinha muito pânico de encontrar as pessoas, as velhinhas me adoravam, elas sempre vinham conversar comigo, e quando elas vinham que eu não falava o dialeto, e não falava alemão ainda no início, elas simplesmente me ignoravam, assim, numa coisa muito xenofóbica. E isso eu passei, assim, o primeiro ano da minha estada na Suíça, de uma forma, assim, muito dolorida por conta desse pertencimento. E hoje, a gente estava conversando um pouco, eu e a Andréia, assim, um pouco sobre isso, e a gente estava falando sobre quem dera que a gente tivesse a visão positiva de se jogar num outro país, ou numa outra cidade, ou né, qualquer mudança que você faz, um outro bairro, qualquer mudança, e pensando, aqui ninguém me conhece e eu posso ser a persona que eu quiser. Então, aqui eu vou poder escolher quem eu quero ser agora. E, claro, para a gente isso é muito... A gente carrega, como a Vi falou, assim, né? Todo mundo tem essa nossa bagagenzinha. Então, a gente é o que a gente é. Mas isso poderia, se eu tivesse tido essa visão mais antes, eu poderia ter tido levado com mais leveza, sem o peso do pertencimento. Mas eu lembro, quando eu estava morando em Nova York, que eu ficava, eu geralmente sou falante, faço piada, não sei o quê, e lá eu ficava muito quieta, porque eu ficava com muito medo de errar, tipo, inglês e tal, não sei o quê, porque era novinha, enfim. E eu lembro que tinha uma amiga minha que ela não estava nem aí se ela estava errando ou não. Inclusive, ela, tipo, de vez em quando, ela metia uns português no meio e ainda tirava sarro se o americano não entendia. Tipo assim, tá, você não entende português. Então, assim, também já demonstra que
Eu, Virgínia, vou para tudo quanto é lugar. Eu que não gosto de errar, que gosto de pertencer, que gosto de ser aceita pelo grupo, que não sou o quê, lá vai, a Virgínia tá lá. Agora, essa minha amiga, que é um pouco mais, tipo, foda-se se eu tô errando ou não, ela tava muito mais livre. E eu lembro que eu fico com inveja, eu fiquei, gente, eu tenho que ser assim também. Não consegui, mas eu queria ter sido assim. Tem uma coisa de que, inicialmente, para mim, porque é uma coisa até de educação, se você chega na casa dos outros, né? Você não chega logo botando do seu jeito, você acompanha, né? Você observa e né, participa, né? Você não vai falar, não gostei da comida, você, né? Essa socialização é normal, só que isso aqui perdurando por mais tempo, assim, esse início foi muito solitário, entre quatro na escola, aprendendo alemão, na rua era suíço-alemão, já era uma confusão, e depois momentos de muita solidão, né? Mas uma coisa que o César falou que você primeiro negou a cultura e depois sentiu necessidade de afirmação, né? É engraçado que para mim foi crescendo um amor à pátria brasileira que eu nunca tive nesse grau quando eu estava no Brasil. Ao mesmo tempo, eu vivia essa questão da xenofobia, que daí a Thaís que falou, e de racismo, porque eu, no Brasil, eu estava num lugar, né, num determinado lugar na sociedade. Aqui, eu passei a ser do lugar dos que são excluídos. Eu nunca tinha sentido isso. Isso foi muito violento, entendeu? Porque aqui é um local que a gente não tem um ponto bom, assim, não tem a violência corpo a corpo que se tem no Rio de Janeiro, de assalto e tal, vários, a arma, tudo isso, né? Imagina, eu trabalhava no Fundão, na UFRJ, do lado da favela da Maré, o Vitira era uma coisa corriqueira, sair do ônibus no meio da ida, porque entrava um cara, ter que sair fora. Isso, infelizmente, a violência, a criminalidade é muito alta, embora eu ame o lugar e tenha coisas maravilhosas que eu não troco por lugar nenhum, mas essa segurança aqui se tem. Nesse sentido, eu tive que voltar a pé 1h de um show, porque não tem mais trem também, é uma coisa bem menorzinha, né, aqui, para quem vem do Rio de Janeiro. E tudo bem, ninguém me atacou, não tem esse perigo, né? Agora, a violência se manifesta de outra maneira, né? É uma violência silenciosa porque não tem uma aceitação imediata, existe uma tolerância, uma coisa civilizada, não tem um hábito de ser agressivo e gritar e dizer coisas horríveis, assim, mas são pequenos cortes e pequenas exclusões, como esse da cruzada que a Thaís comentou, né? Você nunca está certo, entendeu? Que isso é uma violência também, né? Isso foi muito difícil, isso foi me fazendo crescer, e eu ver como eu amava o lugar de onde eu vim, né? Porque aí a necessidade de você ser o que você é, né? E que aí também tem mais uma questão, por exemplo, o nosso ser cultural de onde a gente também não necessariamente, eu vou aprofundando a coisa, não necessariamente é a sua essência ainda, você conectado com isso, porque isso é um trabalho para uma vida. Você pode estar trazendo a sua cultura e tudo, e ainda assim está desconectado da sua essência mais profunda, que é uma outra questão, né? Aí, passado-se o tempo, passou 12 anos já, né? Você vai, ou você sucumbe ou você sobrevive, né? Hoje em dia eu tenho uma outra visão disso tudo, eu já tenho uma outra sensação e até um certo pertencimento aqui, por já trabalhar há algum tempo, mas, por exemplo, recentemente chegou o meu passaporte suíço, todo mundo comemorando, você é suíça, você é suíça. Eu não sei, eu fiquei contente porque eu matei uma etapa que demorou, né? Você se espera 10 anos agora pela lei, e depois, até você fazer o processo, você é testado e provado, tem prova. Demorou para receber esse passaporte, mas eu não me sinto suíça, eu não sei, acho que eu nunca vou me sentir, embora por morar aqui é legal, sim, ter o passaporte, né? Mas... Eu vi um vídeo de uma moça que foi muito engraçada, ela falava que todo mundo tinha que sofrer todo branco no Brasil, principalmente os que têm cidadania italiana, passaporte, né, europeu, não sei o que. Tive que passar por um chá revelação de que são latinos, né, na verdade, que era isso. A menina era loira e não sei o que. Ela falou, gente, eu sempre achei que eu era branca e não sei o que. Né? Eu cheguei aqui, tipo, é isso, você é latina, você não é branco, sabe? Então,
Isso é muito interessante. Também aí, ó, de novo a perspectiva, né? É louco, assim, porque eu também estou nesse mesmo processo, Andréa, de pegar o passaporte canadense, do qual não me orgulho. Orgulho por uma questão de um tempo, de um processo, de um objetivo na vida, assim, mas é isso, muito pelo contrário, assim, uma coisa que eu falo assim, escolhi mudar para cá, claro, com todas as facilidades e tal, mas por uma questão que eu pude, claro, né, antes de mais nada, mas também porque a carreira, enfim, e oportunidades e tudo mais, mas o Canadá não me deu nada nada fácil, tudo a gente teve que batalhar e buscar, assim como no Brasil, talvez um pouco mais por questão de ser imigrante, por às vezes não conseguir, né, tive várias fechadas de porta por não ter a residência ou a cidadania, enfim, e para mim isso, não vou dizer que me deu uma raiva, um ranço, mas me deu esse pé de falar assim, peraí, eu tive uma conversa com um amigo do trabalho sobre outro assunto, sobre o trabalho, né? Ele, mas semana passada, ele falou, você tem que agradecer que você está empregado. Eu falei, cara, eu estou dando um trabalho para a empresa e a empresa está me pagando, é uma troca, e a questão da cidadania também é uma troca, né? Eu só aqui uma força de trabalho, não aqui sentado, não fiz nada que, né, não pedi tudo, é uma troca. Então, eu acho que sim, talvez tenha criado um ranço, claro, mas eu acho que é uma questão é o que você falou, assim, da gente entender quem a gente é. E aí uma pergunta que eu te faço, que talvez nem exista a resposta, eu entro nessa busca, e há 2, 3 anos eu entro na busca nesse assunto ego com a minha psicanalista, mas eu acho que eu já busquei tanto que eu não sei se eu sei quem eu sou e não sei se eu sei para onde eu estou indo para buscar quem eu sou. Então, hoje em dia, eu brinco, né? Eu brinco com ela assim, é uma grande bagunça, porque tem 73 mil Césares e qual deles sou eu? Não sei, né? Ao ponto de falar assim, talvez eu seja 73 mil. É. Exatamente, 73 mas aí não tem um, né? Você tem um? Como é que precisa ter um? Não sei. Não é isso. A gente é por natureza a diversidade é a marca da humanidade e o ser humano em si é uma diversidade em si. Nós somos múltiplos, isso é uma coisa. Mas você se encontrar com a sua essência é uma outra coisa muito mais profunda e de um trabalho que aí independe, só que isso é um grau lá na adiante, né? Do processo. Independe do lugar que você está, da sua nacionalidade, de se você é aceito ou não é aceito. É claro que é uma força muito grande de você persistir, né? Mas que está muito conectado a um propósito de vida, né? Se você sabe qual é o seu propósito, o que você quer, né? Qual é o seu propósito de vida? Ganhar um trabalho, ter um trabalho para ganhar dinheiro, ou ele está conectado a você evoluir como ser humano? Porque eu acho que essa essência mais profunda, essa que a gente, quando morre, não morre, né? Essa que fica, que não é o corpo de carne e osso, ela está conectada a outras questões que não são materiais, né? Com isso, eu não estou invalidando o material de forma alguma. A gente está materializado e tem uma razão para isso, sabe? Mas eu acho que isso é um outro lugar, aí por isso que eu falei tanto a parte da espiritualidade, que a psicologia, também a filosofia, é uma outra busca que nos tira um pouco desse mecanismo da mercadoria, né? Do mundo da mercadoria, que a gente ainda não sabe mais nem quem é. Embora nós sejamos múltiplos, a gente tem milhões de possibilidades, a gente pode mudar a qualquer momento. O Henri Bergson, né, aquele filósofo, ele fala muito sobre essa multiplicidade, né? Então, que a gente muda a qualquer momento. Isso é uma questão. Agora, o eixo, o centro, né, o coração da história, é uma busca para a vida toda, né? E que independe... Hoje em dia, eu estou falando isso, eu não tinha essa consciência, 12 anos atrás eu não estava nessa página ainda, não. Mas continuo buscando também, sabe? Porque daí é uma coragem de realmente... de olhar para dentro e de conseguir... não cair nesse mecanismo competitivo, reativo, que aí é um trabalho, uma trabalheira, né? É uma trabalheira para a gente conseguir manter o propósito, mas também, para isso, também tem que ter o propósito, né? Tem que saber qual é o propósito, ou no mínimo, se você não sabe, né, clarear buscar. isso. Mas eu tenho uma pergunta para Vi agora, assim, porque eu fico pensando que
que é um pouco esse encontrar-se com o que a gente era, por exemplo, com o que a gente tem dessa essência, que talvez seja a parte mais pura da gente, a mais intocada, é nessa nossa infância, né? Digamos, quando a gente absorveu esse tudo e tal. E aí a minha pergunta para a Vi é sobre como que é, sobre a psicanálise, porque a psicanálise, ela olha muito para essa infância, e eu fico pensando que difícil que é isso, como que eu vou me conectar com essa essência e me encontrar com essa, Thaís, porque esse propósito acaba sendo um norte, né? Ele é um norteador, quer dizer, por onde eu for, vou levar essa busca, vou olhar para essa bússola que vai me... Só que como que eu chego nesse lugar, né? Como é que eu me encontro com essa essência, com esse propósito, com quem sou eu, né? Você não acha, Vi? Ideia, Thaís. Ela trabalha... Menor ideia. Não, eu estou pensando muito... Qual o segredo da vida, Virgínia? Foi basicamente isso. Foi basicamente isso. A fonte da juventude? Não é como... eu estou me perguntando primeiro o que é essa... Como é que vocês veem essa essência? O que seria essa essência? O que é essa essência? Por exemplo, a Andrea falou sobre propósito. E daí, às vezes, também eu acho interessante a ideia do propósito, ao mesmo tempo que ela também me dá uma angústia, assim, de tipo, tem que ter um porquê, tem que ter uma motivação, tem que ter alguma coisa desse tipo. Uhum. E, ao mesmo tempo que também é bom ter isso, né? Mas por quê? É bom ter isso porque a gente precisa ter isso. E eu acho que a gente, daí já é uma visão, eu não sei se a gente encontra essa essência, porque como parece que a gente deve estar encontrando, tem que chegar em algum lugar, sabe? Nossa, tem que encontrar o pote de ouro lá do outro lado do arco-íris, assim, a gente nunca vai chegar nisso, assim, não tem aonde chegar. Tanto é por isso que psicanálise, na verdade, você não termina nunca, né? Você tá ali, vai fazer para todo sempre. Sim, a gente quer que vocês gastem dinheiro com a gente para sempre. Não é para chegar em lugar nenhum. Não é para se curar. Não é para, nossa, agora sou um monge, não sei o que. Não chega nisso. A gente é todo mundo humano, falho, e vai repetir as mesmas coisas. Não tem a menor dessa, a gente sai daqui aprendendo muita coisa. Mas a gente vai tentando se sentir melhor na própria pele. Eu acho que talvez seja um pouco isso. Então, é muito mais para a psicanálise, um lugar de você aceitar quem que você é, do jeito falho, do jeito merda, tanto que a gente sempre fala que o Lacan falava que um canalha que vai fazer psicanálise vai sair mais canalha de lá. Porque a gente vai evocar que a pessoa seja o que ela realmente é. Se você é um merda, você vai sair daqui mais merda ainda, empoderado ainda. É isso. Então... Essa é a essência do canalha, né? Exato. Mas aí... Sabe? Não... Se me permite falar que aí eu discordo, porque eu acho que o mundo é dual e a gente integra essas duas coisas. Então, se tem o canalha, tem o cara bom também. Eu acho que todo mundo tem virtude, né? Agora, se isso vai aflorar nessa vida ou não, isso é uma outra história, entendeu? E essa essência, por exemplo, para mim o propósito, né, que eu queria falar. O propósito, para mim, eu já pensei, mas não é assim de um trabalho, de conseguir isso, aquilo, não é isso. O meu propósito é ser um ser humano melhor, entendeu? É conseguir tocar nas minhas virtudes, é conseguir pelo menos tocar. Se eu vou conseguir sustentar isso, aí realmente eu acho que a busca é o fluxo, né? Esse fluxo. O que seria ser um ser humano melhor? Queria ser um ser humano melhor é estar conectada com minhas virtudes. É conseguir ter mais equilíbrio emocional, né? Conseguir não me deixar vencer pelos meus instintos primitivos, né? Mais do lado reptílico, né? Ir mais limpo para o lado límbico, entendeu? É conseguir detectar, é expansão de consciência, conseguir detectar isso, porque eu sofro com isso, por exemplo. Eu não fico legal depois, entendeu? Então, é conseguir lidar, mas não é negar. Isso está lá, isso faz parte da gente. Se negar, só vai crescer. Pela minha experiência, eu já fiz 200 anos de terapia e trabalho espiritual.
porque eu acho que as coisas são complementares, porque, de alguma maneira, a nossa vida ela foi fragmentada, entendeu? Então, a terapia, o espiritual, o corpo, e o corpo está dentro de tudo isso também. Né? Como é que é a sua relação com o seu corpo, né? Não é uma coisa em cada lugar a gente esquartejada, é tudo junto, né? Então, eu acho que isso é muito importante, mas é uma busca, com certeza. Não tem pote de ouro, isso aí, sinto muito, mas não vai ter pote de ouro. Não sei qual é o caminho, Thaís. Não tenho a menor ideia. Mas uma coisa da infância que você perguntou... Todos os coaches estavam certos, né, Virginia? Então, o importante não é o destino. É o quê? Todos as pessoas são corretas. É a jornada. Todos os coaches estavam... Não é o importante, não é o destino, é a jornada. Exato. E o caminho se faz caminhando. Mas a infância e tudo isso, eu acho que isso, a gente é feito das nossas lembranças, né? Das despedidas que a gente faz, e dos encontros, e que é isso, é de se apagar a nossa memória, a gente é quem, né? Eu acho que a psicanálise está muito aí, que a base é a memória. E como dissolver certas memórias que às vezes nos causam tanta dor, que são gatilho para comportamentos que a gente, daqui a pouco, a gente está uma menininha ali, né? De novo. Isso vem de novo, e mesmo mais velha vem também, e mesmo se trabalhando para caramba, entendeu? Mas eu acho que o barato, pelo menos para mim, é esse trabalho, né? Eu acho assim, tirando agora, falando sério, né, sobre o destino e jornada, mas eu acho que um pouco da busca por essa essência, e agora eu falo porque eu não tinha pensado nisso até agora, assim, para mim a vida ainda, né? Estou pensando agora, mas é ser vivida. O importante é o dia de hoje, de amanhã, ou alguns dias à frente, enfim. Mas acho que essa busca constante nossa, né, interna, que nem você falou, de ser uma pessoa melhor, independente do que isso queira dizer, acho que cada um tem aí uma visão de pessoa melhor, uma questão de evolução como pessoa, né? Enfim, poxa, o que eu era ontem, eu ajustei algum pouquinho e não sou hoje, ou sou mais, ou sou menos, né? Como brincando com o caralho. Eu acho que isso acaba sendo um pouco o produto final, né? Que não é o produto final em si, mas eu acho que isso é uma coisa que leva a gente, né? Porque se a gente pensar que todo mundo tem essa experiência aqui, né? Por que a gente faz terapia? Por que a gente faz psicanálise, né? Não é simplesmente para sentar na frente de uma pessoa e falar e levantar e ir embora, né? É um pouco de, né? Da gente tentar se cavocar e entrar dentro do máximo que a gente consegue da gente mesmo para descobrir coisas que 90% das vezes não são coisas que a gente gosta de descobrir ou não são coisas fáceis, né? Talvez até a gente goste em algum momento, mas não são coisas fáceis. Então é necessário uma coragem. A gente já ouve aqui, não sei quantas vezes vocês já ouviram, mas eu já ouvi de amigos, eu não gosto de fazer terapia porque é difícil, porque é sempre ruim, eu saio de lá pesado ou pesada. E a ideia é um pouco isso, vai descobrindo coisas ali que talvez não sejam agradáveis, mas cabe a você abraçar ou reparar, ou, enfim, fazer o que você quiser também com isso, né? Ou ignorar, enfim, Então, acho que, né, brincando com não é o destino e a jornada, acho que é um pouco isso. O produto final acaba sendo a própria caminhada, né? Que é uma caminhada lenta, às vezes dolorosa, às vezes a gente vai para frente, como você mesmo disse, André, a gente vai para frente, a gente dá 2 passos atrás, a gente dá um passo à frente, 3 atrás, depois dá 2 na frente, que nem necessariamente são passos atrás, né? Às vezes é um passo à frente que a gente não percebe e acha que é atrás, enfim. Eu acho que isso pelo menos é o que eu penso pouco do... Não existe ter alta, né? Não existe isso. Não. Você teve alta, resolveu. Né? Pelo menos não na Quando você morre, né? Quando você morre, né? Quando você morre, você teve alta. Quando você morre, você teve alta. Pronto, é isso. Tem que viver. Exato. Na medicina até tem, mas na psicanálise, pelo menos em outras linhas, até tem. Vão ser as últimas Fiquei palavras. pensando muito aquela coisa... De morte, alguém fala assim, você vai morrer, César. Não, eu vou ter alta. Tipo, por favor, alguém suicídio, né? Suicídio, por favor, alguém me dê alta. Não aguento. Fiquei pensando muito sobre aquela coisa assim, da vida boa ou da vida interessante, né? Que também tem essa coisa de ter experiências, ou aquele meme que fala, pelo menos eu vou ter história engraçada para contar para minha terapeuta. E acho que é isso também, a vida um pouco, são as experiências, né, que a gente vive, principalmente. E essas experiências, por exemplo, de morar fora, de morar num lugar onde você não esteve desde o seu nascimento, é uma experiência muito interessante, porque realmente você se vê de uma forma diferente, você volta, se você for voltar, você volta de uma forma diferente. Ou, por exemplo, que nem a Andrea falou, que não necessariamente a sua essência é aquela que você achava que você tinha,
Por exemplo, eu moro em São Paulo, eu não sou daqui, e eu me encontro muito mais aqui do que em Curitiba. Em Curitiba eu sou uma pessoa insuportável, chata, mal-humorada. Então, porque a cidade e a minha mãe evocam isso. Mas eu não me identifico com o lugar que eu nasci, por exemplo. Eu me identifico muito mais com este outro local que encontrei no meio do caminho. Eu vou dar voltar, não sei se é voltar, mas meio voltar numa questão que eu me lembrei antes, que eu acho que no Brasil, com relação a fora, né, o exterior, o estrangeiro, né, que é uma mentalidade assim, muito ligada a uma mentalidade colonialista, ainda porque eu ouço de vários amigos, não, você tá na Europa, você está morando fora, é tudo muito mais fácil, muito, né, nem se compara, aqui que é fogo. É óbvio que é uma outra estrutura, é um outro tamanho, tem a questão da violência, etc., que é da criminalidade, é diferente, ninguém está dizendo que é igual e que tem coisas que são mais bem organizadas aqui nesse sentido, mas que a vida é mais fácil por conta disso, ficar essa fantasia, isso é uma mentalidade colonizadíssima ainda, porque não é assim, vem fazer o teste para você ver como é que é isso. Pode ser que você dê sorte, tenha direto bombe, se dê super bem, tudo certo, entendeu? Mas quem disse que você não vai cair nos mesmos buracos de crise existencial? Quem que disse que é o trabalho que você conquistou que é o que vai te fazer se encontrar com quem você é mesmo? Sem, às vezes, o suporte que você tem no seu país, né? Porque, às vezes, no país você tem suporte de amigos, de família, e, às vezes, você está sozinho ali no quarto, olhando para o teto e dá... Viva o SUS! Daquela... Não, mas não tem com quem compartilhar, né? Porque não tem com quem compartilhar, qual é a graça também. E também vive aquela coisa, eu acho que também, claro, acho que essa mentalidade colonizada, né, é uma coisa que também, tendo relacionamento com essa americana, teve muito problema, porque ela estudava a arte da América do Sul, e isso para mim era, na minha cabeça, veio uma pergunta, quem é você para estudar isso? Né? Quem é você para entender arte que, enfim, mas aí outra. Mas é isso, de você, não só esse pensamento, mas também o pensamento da pessoa que viaja de férias, né? Passei uma semana na Europa. É lindo, é maravilhoso. Tudo bem, uma semana de férias é uma coisa. Exatamente, né? 10 anos, 12 anos vivendo. O Brasil é maravilhoso, turismo também. Pelo amor de Deus, eu nem conheço o Brasil inteiro, gente. Exato, mas é um bom ponto mesmo isso. É um ponto que, às vezes, as pessoas, por você morar fora, né? Minha mãe, às vezes, tinha um pouco isso. Meu filho mora no Canadá. Eu falei, mãe, é como se eu morasse em Mogi das Cruzes. É difícil também. É tão difícil quanto. Tá tudo bem. E tá tudo bem falar que é difícil. Não adianta, não vamos, né, embelezar uma coisa que não deve ser embelezada. A minha tia dizia assim, essa é minha sobrinha, Thaís. Vem aqui, Thaís. Vem aqui, minha sobrinha mora na Suécia. Aí eu falava, não, tia, é a Suíça. Aí ela falava, é tudo a mesma coisa, deixa. Não, as pessoas achavam mal, a Virginia tá morando em Nova York, ninguém sabia que eu tava morando no porão, né? Rica. Exato. Nossa, me fudendo, assim, tipo, sentindo sozinha, querendo morrer, pensando em suicídio. Tipo, uma coisa horrorosa. Tem uma brincadeira que minha mãe fazia. Ela tinha várias coisas muito legais, mas também, meu Deus do céu. Tem uma brincadeira que minha mãe fazia, ela via essas escadas de incêndio para fora dos prédios, tem muito em Nova York, que também tem. Ai, César, meu sonho é ver você tocando saxofone nessas escadas, como nos filmes. Falei, mãe, sabe o que vai acontecer? Meu apartamento vai estar pegando fogo, eu não vou ter como descer, vou tocar o saxofone para chamar a atenção da galera na rua, para me ajudar. Ela, ai, como você faz? Como você é? Eu falei, mano, talvez é uma realidade muito mais próxima de eu estar tocando saxofone numa escada de incêndio. Pela beleza tem uma glamorização, né? A glamorização, uma fantasia, né? A indústria cinematográfica, né? Exato. Não, totalmente. A pergunta, acho que a Fernanda Torres responde isso em algum desses tal shows, não sei o que, ela fala assim, vocês são ótimos em vender a cultura de vocês. E realmente, a gente tem isso. E eu até, teve um dia que eu levei para terapia o meu luto com os Estados Unidos, porque tenho parente nos Estados Unidos, então eu vou desde pequena. Então, eu sei que, para mim, criou-se um lugar nos Estados Unidos, porque eu fui logo em seguida que meu pai morreu, eu fui para lá, deve ter sido um alento para mim, então eu fiquei com muitas coisas enraizadas, tipo, olha só, aqui é legal. E além de toda a cultura, Mas, gente, quando começou o Trump e todas as outras coisas, sabe quando você vai, tipo, vai caindo, assim, do tipo, mano,
que merda, sabe? E você começa a dar mais valor também à sua cultura, enfim. Começa a dar valor e começa a ter um olhar também bem apurado com as questões da nossa própria cultura também, como racismo, né? Como, por exemplo, eu sou gaúcha de origem, aí eu morei 2 anos em São Paulo, até lá estava tudo bem. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, a gaúcha, entende? Você, para pertencer, demora também, assim, mesmo dentro do próprio país, os guetos, né? Essa birra Rio, São Paulo, claro que é diferente, né? As proporções intercontinentais são outras, entende? Mas essa característica assim, é muito dessa... que é muito um fruto do tipo de sistema que a gente vive, né? No mundo hoje em dia, né? Competitivo, não, e até, tudo é produto, tudo é mercadoria, tem que ter um fim, a vida, né? Chegar numa meta. E a coisa é outra, né? Porque vida é movimento e a gente talvez chegue, talvez não sei, mas eu acho que a busca e o propósito nesse sentido, tentando voltar. É importante a gente ter esse leme, senão a gente fica muito perdido, né? Só que também é uma busca, né? Eu estava pensando assim, agora que eu namorei uma pessoa que é do extremo da Zona Leste aqui, para quem não é de São Paulo, é super ultra periferia, assim. E eu tenho, nosso relacionamento não terminou muito bem, enfim, foi meio... Mas eu entendi muito que um dos motivos era exatamente a nossa diferença de vivência. E é isso. Dentro aqui, tipo, do mesmo, né, teoricamente, morando na mesma cidade, etc. Eu sou aqui de Curitiba, que é do lado, enfim, não é muito diferente. Não tem uma cultura muito diferente de São Paulo. E a pessoa ficou realmente, tipo, nossa, mas a gente não tem nada, tipo... E realmente cortou de um jeito bem difícil. E olha que eu estava super aberta. Eu estava super, não, porque eu vou, porque não sei o quê. Para mim, não tinha problema, para a pessoa. Tinha um problema. Então, realmente, o lugar é isso. Também importa, né, da onde que a gente veio, a nossa história, etc. Que vai fazer a gente ver de uma forma diferente. Mas eu acho... Desculpa, quer falar? Imagina, pode falar, Thaís. Não, o que eu acho, assim, essa coisa do propósito, a gente fala do propósito, é uma palavra que teve um esvaziamento, assim, a gente tem muita dificuldade com essa palavra propósito, porque ela foi muito batida já, então... Mas vendo como um norteador, mas vendo com aquilo que realmente a gente quer, e eu acho muito legal isso que a Andrea falou de se conectar com as nossas virtudes, assim, com aquilo, acho que isso já é, para mim, muito mais valioso do que a própria palavra propósito. Mas quando a gente começa a olhar, quando a gente tem esse deslocamento, que a gente sai do nosso país ou da nossa cidade, e aí a gente vai para outro lugar e a gente recorre o olhar novamente para o nosso país, para a nossa origem, eu acho que isso daí fortalece isso, essa virtude. E eu acho que daí um processo, quando a gente começa a olhar com mais generosidade para esse Brasil e começa a defender o Brasil, né? A gente vira uma defensora dessa cultura que é tão múltipla, que é tão incrível, a gente está se conectando ali com a gente mesmo, está sendo generosa também com a gente está acolhendo nós mesmos, assim. Acho que esse é um processo que é o processo talvez o mais bonito de você sair do teu lugar. E o quanto que a gente enriquece, né, assim, podendo ter essa possibilidade de olhar para isso e se reconectar. Eu lembro de uma amiga que a gente era super alternativa aqui em Curitiba, tipo, ia banda punk e tal, e ela foi morar em Londres, e aí um dia ela me ligou, eu nem morava na Suíça ainda, ela falou que ela estava trabalhando num pub, assim, ela estava servindo mesa, e de repente começou, era uma noite que apareceu uma DJ latina, uma coisa, e começou a tocar Ivete Sangalo, e ela foi para o banheiro e teve uma crise de choro com uma coisa que, claro, aqui em Curitiba a gente não consumia, assim, né? Ivete Sangalo, essa música com esse mercado baiano, não era uma coisa que fazia parte de carnaval e tudo mais, nesse nosso nicho ali. Mas ela falou que ela teve uma crise quando ela ouviu, ela se reconheceu
tão brasileira. E você veja, em signos, né, em símbolos que nem são daqui, né? Não era Zumbi Walk que tem aqui todo o carnaval. Era uma coisa de uma música da Ivete Sangalo. E eu acho que isso é uma... Eu acho que a gente acaba olhando para a nossa multiplicidade com muito mais amorosidade mesmo. E daí eu acho que a gente se conecta mais com a gente. Acho que esse é o caminho da busca também, quando a gente está fora, né? Então é uma parcela, uma parte nossa. Lembrei agora também da infância, que você falou que eu acho que é um lugar muito interessante de você também se reconectar às vezes com umas coisas. Por exemplo, 2 exemplos. Vim morar perto da Paulista, né? Quando eu vim morar perto da Paulista, eu lembro que eu comecei a andar na Paulista e eu falei, cara, a Virgínia, de 14 anos, tá muito feliz. Nesse exato momento. E eu, nossa, com 14 anos eu achava a Paulista a coisa mais incrível de todo o universo. Isso que, sabe, tipo, meu sonho morar em São Paulo. E agora já, tipo, a Paulista, ok, nem é tanta coisa legal. Perdeu o glamour. Exato, eu vou muito mais lá pro centro, não sei o que, etc. Mas, tipo, a Virgínia tá muito feliz. E agora eu tô procurando um carro novo, né, perdendo a enchente mesmo. E daí tem um carro que eu gosto, que é um Suzuki, não sei o que, né, que eu estou considerando comprar, que é um 2011, certo? Tipo, é velho, não sei o quê. E eu estava explicando hoje por que para as minhas amigas que eu tenho uma obsessão por esse carro. Que era porque eu via num gibi da Mônica, quando eu era pequena, uma historinha de quando eles iam para não sei aonde de carro. E era um carro muito parecido com esse. E eu sei que eu vou ficar feliz mesmo no carro 2011. Viu, no fim sempre termina na infância o negócio. Sim. E pegando o gancho sobre términos, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Peço desculpa. Eu tinha uma janela de perguntas para a Andréia sobre outra coisa que não tem nada a ver com isso, sobre a dança e o corpo e tal, mas talvez fique para um próximo episódio. Mas volta, né? Vem outro. Sim, hoje eu falei para a Andréia, vamos fazer hoje, depois a gente já chama de volta. Porque senão é muito tema para um dia só, né? Porque exato. E até fiquei feliz que não entrei. Né? Já tem tantos braços assim, né? Exato. Mas muito legal, muito gostosa muito obrigado, essa nossa conversa. Pelo papo. E conhecer vocês também, um pouco da história de vocês. Muito obrigada, André, por participar. Obrigada a vocês pelo convite. Até a próxima, então. Tchau, gente. Tchau, gente.